Olá, quarta-feira, até a pé nós iremos para tirar o galo do puleiro. Diogo Botti, hoje é dia do Grêmio derrubar o galo do puleiro. Piadista hoje, né? Pelo amor de Deus, é verdade. Dia da grande final aí, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O Grêmio já está em Minas Gerais, lá onde nessa noite, daqui a pouco, 21 horas e 45 minutos, enfrenta o Atlético Mineiro na partida de ida da grande final aí. E o Grêmio, né, como eu já tenho dito aqui há vários dias já, ganha as duas, Marcos, partidas lá primeiro lá em Belo Horizonte e a segunda aqui na Arena no dia 30, para consolidar o pentacampeonato dessa competição, onde o Grêmio é patrão, né, para não dizer melhor, né? Ao lado do Cruzeiro, com 4 títulos, são os dois maiores vencedores, o tricolor aí pode alcançar o 5º título. Por outro lado, o Atlético Mineiro busca aí o bicampeonato, já que foi campeão em 2014 contra o Cruzeiro. Jogão, não tem nada para se falar, um jogo muito interessante, as duas equipes com o que tem de melhor. O Atlético perde um pouquinho com relação aos jogadores que já atuaram pela competição, o caso do Fred, né, deve jogar nada mais ou menos que o Lucas Prato, que é tão mais artilheiro do que o próprio esse centroavante da seleção brasileira. O certo vai ser um grande jogo lá na Arena, no Mineirão, desculpa, e o Grêmio já mostrou que tem totais condições de vencer. Fez valer na semifinal, praticamente garantiu a classificação com a vitória de 2-0 sobre o Cruzeiro e depois administrou em casa. Então, um campo grande que beneficia bastante a velocidade do time do Renato. O Robinho está um pouco convencido de que o jogo pode ser favorável ao Atlético Mineiro. Chega até a brincar que o Mineirão é o parque de diversões dos atleticanos, lógico, para rir também em cima do Cruzeiro, né? Já dá uma debochada em cima do arquirrival lá de Minas Gerais. Mas o Atlético hoje vem com alguma modificação na frente, além do Fred? Ou é o único Fred? Não, na verdade muda ali, o Luan não joga, um jogador que vinha atuando. Na verdade um time bastante ofensivo, o time do Atlético Mineiro, montado pelo Marcelo Oliveira, né? Ele perde um jogador mais de articulação e bota mais um atacante, né? Na verdade o Atlético entra em campo aí com 3 jogadores de frente, o Cleiton, o Lucas Prato e o próprio Robinho, que deve jogar um pouquinho mais recuado, auxiliando na questão até da articulação do meio de campo ali. O restante da equipe praticamente o mesmo, os jogadores que estão lesionados não conseguiram se recuperar, o caso do Leonardo Silva, segue de fora, certo? O Grêmio vai ter dificuldades, principalmente na questão de marcação ali, com esse ataque perigosíssimo do Atlético Mineiro, que na semifinal contra o Inter ele marcou 4 gols em 2 jogos. Existe uma linha de técnicos no Brasil que são, de um lado, os mais estudiosos do futebol, tipo o Tite, por exemplo, que me parece ser... O próprio Roger. O Roger também, que é o Tite hoje o melhor técnico do país, pelo que estão dizendo, pelo menos, né, Diogo Botti? Falando na boca dos outros. Disparado. Mas esse técnico do Atlético também é um cara que estuda o futebol, né? Não é aquele cara porra louca que me parece o Renato é, no meio do jogo ele inverter tudo, fazer uma bagunça lá e... O Marcelo ele tem uma consistência já de trabalhos, vamos dizer assim, né? No próprio Curitiba, onde ele chegou a 2 finais de Copa do Brasil, depois ele acabou chegando ao Cruzeiro, onde ele tem 2 campeonatos brasileiros, ele chegou no Palmeiras, e ele pega um Atlético Mineiro aí já com um elenco de grande porte, uns jogadores caros, né? E ele é um treinador que sempre valorizou a questão da qualidade, né? Ele tem um esquema muito alguns vão dizer que é previsível, né, o esquema do Atlético Mineiro, mas pela qualidade das suas peças, o Atlético Mineiro ele roda muito, né? Jogadores, tu vai ver, uma hora o Robinho vai estar na esquerda, onde ele gosta de jogar, outra hora ele vai estar auxiliando no setor de meio de campo, uma vez ele vai aparecer uma disparada pela direita. Então é um time bastante móvel. Isso acontece também com o Grêmio, a gente olha o Pedro Rocha, o próprio Luan saindo da área para ajudar na marcação, dando um espaço para que o Douglas entre e possa ser o finalizador. Então assim, é um confronto apesar do estilo fora de campo, as duas equipes elas se equivalem na questão da proposta de jogo, né? Isso o Mineirão vai ficar claro hoje, né? Com a questão dos volantes, com a questão da linha defensiva, com os articuladores. São equipes que têm... O Grêmio ganha a questão do meio do campo em função do Ramiro, que seria um jogador de mais de contenção. Isso o Atlético não tem. O Atlético tem 2 jogadores fixos perto da defesa e o resto é mais jogadores de frente mesmo, né? E isso o Grêmio talvez possa ter uma vantagem na questão do meio de campo, na saída de bola. Isso pode ser benéfico porque com o Grêmio
O Grêmio já demonstrou há bastante tempo aí que gosta de ter a bola no pé. O Grêmio conseguindo isso, vai abrir espaço para Douglas, vai abrir espaço para a arrancada do Pedro Rocha, do avanço do Luan, e isso pode ser benéfico, aproveitando o campo grande do Mineirão, onde o Grêmio já mostrou que sabe fazer bem, fez contra o Cruzeiro. É isso aí, o Grêmio foi quem tirou o Cruzeiro, agora antes, na etapa anterior a essa... Semifinais, isso aí. Nas semifinais, na etapa anterior, quando o Internacional perdeu para o Atlético, o Grêmio acabou tirando o Cruzeiro fora da possibilidade de ser o primeiro penta da Copa do Brasil, e aí sobrou esse título, essa possibilidade somente para o Grêmio. Às 15 para as 10 da noite desta quarta-feira, lá no Estádio Mineirão, lógico, é o jogo da televisão, o primeiro jogo da final, o segundo vai ser na Arena aqui semana que vem. Isso aí, dia 30, confirmado, com ingressos esgotados. Meu torcedor aí, o ingresso vai estar na mão do amigo, na mão do cambista, mas na bilheteria da Arena já não tem mais, todos os ingressos vendidos para os sócios, isso é inédito na história do Grêmio. Muito bem, o Grêmio também fazendo como o Internacional, que tem um grande número de associados, o Grêmio conseguindo garantir lotação completa da Arena somente com sócios, né? Bacana isso. O Grêmio aí. Com essa passagem da Arena ganhou muito dinheiro, aí, cerca de 20 mil sócios a mais, só com a questão de estar tendo na final. E já que eu falei no Internacional, Diogo Bote, que papinho é este? Isso é só coisa de internet? Patético, né? Ou o Internacional vai tentar escapar da segunda divisão no tapetão? Isso, na verdade, a gente foi atrás ver disso aí, de onde é que veio, né, essa informação, porque os advogados do Inter dão notícias na imprensa de que não sabem da situação. Então, talvez, não é de duvidar que foi alguma coisa até plantada pela própria imprensa em virtude disso aí. O certo é que existe um papo aí que o Inter podia ingressar no STJD em função de uma inscrição irregular de um zagueiro do Vitória, né, e o Vitor Ramos. Daí teria uma análise aí em função dos jogos que o jogador atuou, aí com a perda de alguns pontos para o time baiano, né, mas tipo, isso já aconteceu, né, isso acontece toda hora, o clube pedindo revisão de inscrição de jogadores, não é nenhum tapetão, é quando acontece às vezes. A gente pega ali a questão do Fluminense, aquela vez que com a questão da Portuguesa, que teve a ascensão, a luz acabou caindo. Mas o certo é que, tipo, pedir a revisão da inscrição do jogador, eu acho que isso acontece toda hora, a gente fica sabendo só de alguns, né? Sim. Então, mas existe realmente uma formação em que o Inter podia ir recorrer ao superior lado esportivo para tentar ver como é que está a inscrição do Vitor Ramos, mas parece que já teve essa mesma informação no Campeonato Baiano. O Bahia entrou com o recurso, mas parece que na ocasião estava tudo certo. Não sei o que pode ter tido aí para ter vinculado essa notícia agora, que poderia ter surgido alguma coisa errada na inscrição do jogador. Vamos aguardar, mas eu acredito que não dei nada. Isso é Internacional. Se é fato, é lógico que acendeu a luz verde do desespero no Beira-Rio. Ah, sim, normal, né, Márcio? Isso aí, se for mesmo, vai analisar, vai atirar para tudo que é lado, né? Porque senão consegue fazer o seu papel em campo, né? Tem que atirar para linhas de fora aí do gramado, linhas judiciais e tudo mais, né? Tem time que cansou de fazer isso, né? Então, vamos ver o que acontece, mas eu acredito que não vai dar em nada, não. Se o jogador já estava com a sua situação regularizada no Campeonato Baiano junto à Federação Baiana, né, o Vitória não ia correr nenhum risco escrevendo de forma irregular no Campeonato Brasileiro, né? Então, acho que não tem isso aí, não vai dar em nada. Eu acho que talvez o próprio Inter possa desmentir isso aí, se não teve nenhuma relação com isso, né? Mas pode ser uma informação plantada assim, para que causasse algum alvoroço a mais aí, nesse momento tão conturbado já no Beira-Rio. É um momento tenso, né? Nós temos rodada do Brasileiro no fim de semana, aí depois, no meio da semana, tem Copa do Brasil de novo, e no outro fim de semana já é finish. E isso, aí termina o Campeonato Brasileiro, termina o ano, né? Semana de final da Copa do Brasil e final de Brasileiro. Beleza. E depois a gente olha o Mundial pela TV. Que é o que resta, né? Então acredito, então, Diogo Bote, que hoje, 2 vitórias do Grêmio hoje e quarta-feira que vem. 2 vitórias hoje, um pouco mais complicado, 2-1. 2-1 tá bom. 2-1 já chega. Golzinho fora vale também, não. Claro. Tem pezinho aqui? Claro, sempre. E depois na Arena, com a Arena lotada, não vai ter como o Galo passar do Grêmio de jeito. Mas não passa mesmo. É assim, na verdade, a questão do Galo é muito jogador experiente, né? O time do Atlético Mineiro é um jogador mais experiente que o Grêmio. Boba, tu pega ali o Robinho, o próprio Lucas Prato, o Vitor, goleiro acostumado, o Fábio Santos, jogador que já campeão mundial pelo Corinthians, campeão brasileiro, já jogou no próprio Grêmio. Então o grupo do Atlético Mineiro é um grupo bastante calejado, já está acostumado com decisões, e é um dos times aí, se tu pegar hoje na roleta ali, não vai tremer jogando na Arena.
Né? Pode botar 200 mil pessoas na arena que o time do Atlético não treme. Né? Mas o Grêmio sim, o Grêmio tem que fazer valer a sua soberania jogando em casa, assim como fez com o Palmeiras, que vai levantar a taça no final de semana de Campeonato Brasileiro, de campeão brasileiro, e o Grêmio fez, se impôs e acabou vencendo, e depois segurou um empate em São Paulo. Quem sabe o Grêmio consegue um resultado agora em Minas Gerais, para trazer aí a vantagem, para quem sabe comemorar com um pouco mais de tranquilidade junto ao seu torcedor. E este momento do futebol brasileiro mostra mais uma vez que o Rio Grande do Sul, os times do Rio Grande do Sul são grandes formadores de goleiros, né? 2 goleiros, Vitor e Marcelo Groi, um foi inclusive reserva do outro no Grêmio, e aí o goleiro da seleção brasileira é do Internacional, pelo menos o grande se formou nome no Internacional. E também temos outros grandes, vai que é tua, Tafarel, lembra disso? Sim, isso sim, com certeza. O Vitor, na verdade, veio do Paulista de Jundiaí. O Vitor era o goleiro daquele time que ganhou a Copa do Brasil em 2005, tirando o Internacional nas semifinais. Né? Então o Vitor era o goleiro daquele time, acabou vindo para o Grêmio, teve algumas outras clubes que tentaram ele e tal, ele veio por um preço até irrisório praticamente aquela vez, né? E depois se formou um grande goleiro, acabou indo para o Atlético Mineiro, muitos anos de Grêmio, depois agora já está muito tempo aí no Atlético Mineiro. O Vitor já passa dos 30, né? Sim, e o Marcelo Groi, que foi reserva do Grêmio. Marcelo Groi está quase lá. Tá batendo a porta. Marcelo Groi foi reserva do Grêmio, do Vitor, quando ele estava no Grêmio, né? Então os dois se conhecem bastante, claro, né? Sabe o estilo do cara. Exatamente. E isso é bom também para o preparador de goleiros do Grêmio, né? Deve conhecer o Vitor também, sabe das deficiências e das qualidades do goleiro do Atlético Mineiro. Bom, nós vamos acompanhar às 15:50 da noite, tem Atlético Mineiro e Grêmio, e amanhã nós trazemos no Jornal Informativo o resultado e os destaques, e aqui também os comentários sobre esse primeiro jogo da Copa do Brasil, decisão da Copa do Brasil, que o Diogo Bocho está apostando aí 2-1 para o Tricolor. E tu aposta no quê? Vamos botar 1-1 para dar o cara né, é sempre assim, né, cara? É sempre em cima do muro, assim, para não se complicar, né? Não, 1-1 tá bom pro Grêmio, não, é bom, não tá ruim, e tá, né, mais ou menos pro Atlético. Não precisa ficar bom pro Atlético. Nós voltamos na quinta, depois da Redação Informativa. Até mais. Abraço.